Uniclac. Vamos lá, pessoal, para o nosso terceiro bloco dos estudos sobre o direito das obrigações. No último bloco, falamos sobre a obrigação de dar coisa certa, falamos sobre os princípios da especificidade, princípio da gravitação jurídica, e também sobre as regras que o legislador nos traz sobre a obrigação de entregar coisa certa. A partir do artigo 238, o legislador passa, então, a falar sobre a obrigação de restituir coisa certa. E tenha muita atenção, porque quando você olhar para o seu código, você vai observar que o legislador faz algumas separações em capítulos, em seções. Então, ele separa a obrigação de dar coisa certa da obrigação de dar coisa incerta. Separa a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, a obrigação alternativa e assim sucessivamente. Ok. Só que ele não separa entregar coisa certa de restituir coisa certa. Está dentro da mesma seção. Então tenha muito cuidado, porque até o artigo 237 ele está falando sobre entregar coisa certa. A partir do artigo 238, o legislador passa, então, a trabalhar a obrigação de restituir coisa certa. E aí não dá mais para a gente utilizar, como exemplo, um contrato de compra e venda. Não dá mais. Porque no contrato de compra e venda, eu, dono do bem, estou te entregando, transferindo, assim, o direito de propriedade. A partir do 238, o legislador passa a falar sobre a obrigação de restituir. E aí poderemos usar como exemplo, para facilitar até, um contrato de comodato, um contrato de empréstimo. Eu estou te emprestando o meu carro. Estou te emprestando o meu carro. O que você tem que fazer depois que usar pelo tempo que nós assim definimos? Você tem que me devolver, né? O carro não é seu. Eu não estou te dando o carro, não estou te doando o carro. Estou te emprestando. É certo que você tem que me restituir. É isso? Ok. Então, observe, você é devedor da restituição do bem. Você é devedor da restituição de coisa certa. Eu te emprestei o meu carro e agora você tem que restituir coisa certa. Você é devedor da restituição de coisa certa. Vou até chegar mais perto. Você que pegou o meu carro emprestado é devedor da restituição de coisa certa. Se você é devedor da restituição de coisa certa, eu sou credor. Correto? Credor da restituição de coisa certa. De quem é o carro? Quem é o dono do carro? Eu, né? E eu sou credor, né? Onde que eu quero chegar? Quando nós trabalhamos a obrigação de entregar coisa certa, o devedor era o dono do bem. Agora, na obrigação de restituir coisa certa, o credor é o dono do bem. Você está com o meu carro e me deve a restituição. Você é devedor da restituição de coisa certa. Você é o dono do bem? Não é. Eu que sou o dono. Eu que sou o credor, sou o dono do bem. Por isso eu chamo a sua atenção. Lá na obrigação de entregar coisa certa, estava escrito, o devedor é o dono. Agora, meus caros, na obrigação de restituir coisa certa, o credor é o dono do bem. Professor, o que isso me interessa? Simples.
Res perit domino. Res perit domino. O que eu disse? A coisa perece para o dono. Os prejuízos decorrentes do perecimento ou da deterioração, como regra, serão suportados por quem é o dono do bem. Simples. Se eu estou te vendendo meu carro, portanto, obrigação de dar coisa certa, obrigação de entregar coisa certa, e ele perece antes da tradição, eu tenho que te devolver o dinheiro, e eu vou ficar sem carro e sem dinheiro. Por quê? Porque eu sou o dono, res perit domino. Se foi por culpa, eu tenho que te pagar perdas e danos ainda por cima. Se eu estou te vendendo meu carro, obrigação de dar coisa certa, obrigação de entregar coisa certa. E antes da entrega ele deteriora, você poderá aceitar com abatimento no preço ou recusar. Em todo caso, eu vou ficar com o prejuízo dessa deterioração porque eu sou o dono do bem. Res perit domino. Perfeito. Na obrigação de restituir coisa certa, o credor é o dono. O credor é o dono. E aí eu preciso te perguntar, simples, aplique essa regra. A resposta está ali no 238. Mas aplique essa regra. Eu te emprestei o meu carro. Você saiu, guardou o carro direitinho, tomou todas as precauções ali. Beleza. Quando você voltou, o carro tinha sido roubado. Você tem que me indenizar? O carro estava com você e foi roubado. Você tem que me indenizar? Parabéns para aqueles que disseram não. Como assim, professor? Como que não? O carro estava comigo. Você é o dono? Você é o dono? A coisa não perece para o dono? Entendeu? Na obrigação de restituir coisa certa, o credor é o dono. Por isso, se o objeto perecer na posse do devedor, sem culpa, ele não terá que pagar indenização nenhuma. Por quê? Porque ele não é o dono do bem. Eu te emprestei o meu carro, ele foi roubado. Você não teve culpa. Eu vou ficar no prejuízo. Sim. Alguns chegam a dizer, nossa, que absurdo, eu tenho uma ótima ideia para você. Não empresta, então. Não empresta. Vejamos o texto da lei. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, ou seja, antes da devolução, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados seus direitos até o dia da perda. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. É isso. Como assim, professor? Ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Imagina que eu tivesse te alugado o carro. Eu vou ter direito a receber o aluguel até aquele dia. Simples assim. Mas o prejuízo vai ser meu. Ah, professor, mas o carro não foi roubado, não. Eu peguei o seu carro emprestado e em altíssima velocidade bati o carro e ele pereceu. Então teve culpa. Agora você me indeniza, né? Cá para nós, né? Cá para nós. Na obrigação de restituir coisa certa, se a coisa perecer sem culpa do devedor, sofrerá o credor a perda. Agora, se a coisa perecer por culpa do devedor, o devedor tem que indenizar. Tem que indenizar as perdas e danos. Você vai me pagar o valor do bem que pereceu. E se tiver ali lucro cessante, você vai pagar lucro cessante também. Dano moral, você vai pagar dano moral.
Olha o texto do artigo 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos. Simples, não é? Ótimo. Então, perecimento sem culpa, perecimento com culpa. Professor, e se ao invés de perecer, o bem deteriorar? Então, eu estava lá com o seu carro, sem culpa minha, alguém bateu na traseira do carro e amassou. E amassou. O devedor da restituição tem que indenizar? Não teve culpa. Você estava com o meu carro. Devedor da restituição de coisa certa. E sem culpa sua, alguém bateu no carro e amassou. Você tem que me indenizar? Você tem que me indenizar? Não. Eu posso até cobrar a indenização da pessoa que bateu no carro. Agora, você não tem que me indenizar, porque era devedor da restituição de coisa certa, o bem deteriorou sem culpa sua. Então, eu vou ter que receber a coisa tal qual se encontra e sem direito à indenização. É isso que o legislador me diz na primeira parte do artigo 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la-á o credor tal qual se ache sem direito à indenização. Sem direito à indenização. E se teve culpa? Aí o Código Civil não vai resolver para você não, tá? Vai pela lógica. Vai pela lógica. Por quê? Porque o texto da lei aqui é muito ruim. Muito ruim. Muito, muito. O legislador parece que ficou com preguiça aqui, porque ele diz o seguinte: se a coisa deteriorar com culpa, observar-se-á o disposto no artigo 239. Só que no 239 diz lá sobre perecimento. Perecimento com culpa. O devedor teria que pagar o valor do bem mais perdas e danos. O que não faz sentido. Imagina que por culpa sua, né, você bateu numa pilastra e amassou o carro. Você vai me pagar o valor do carro mais perdas e danos? Não faz sentido. Então eu sugiro que você vá pela lógica. Você vai me pagar o quê? A indenização. Você vai reparar o dano. Porque você teve culpa. Por isso que o enunciado 15 do CJF diz que, na verdade, não se deve aplicar o 239, e sim o 236 do Código Civil. Por quê? Porque se a deterioração foi grave, aí eu poderia recusar o bem e exigir o valor, mais perdas e danos. Ou aceitar com abatimento no preço. Agora, se foi um arranhão, se foi um amassado, ato ilícito, pessoal, indenização. Indenização. O que eu quero que vocês percebam é que o direito civil, ele é lógico. Lógico. Pensa aqui comigo. Obrigação de entregar. É entregar coisa certa. Eu, devedor, sou o dono. Se a coisa perecer, a obrigação se extingue e eu vou ficar com prejuízo. Se a coisa deteriorar, o credor pode aceitar com abatimento no preço, e aí eu vou ficar com prejuízo. Ou o credor pode recusar, e aí eu vou ficar com o bem deteriorado, eu vou ficar com prejuízo. Por quê? Porque eu sou o dono. E se isso aconteceu por perdas e danos, por culpa, eu ainda vou ter que pagar perdas e danos. De lado. Na obrigação de restituir coisa certa, o credor é o dono. A coisa perece para o dono. Portanto, qualquer coisa que acontecer com esse bem, sem culpa do devedor, o prejuízo é do credor, porque ele é o dono. Se eu te emprestei o meu carro e ele é roubado sem culpa sua, o prejuízo é meu. Se eu te emprestei o meu carro e ele deteriora sem culpa sua, eu vou ter que receber o bem e vou suportar o prejuízo, sem indenização. Agora, se teve culpa sua, você me indeniza. Lógico. Lógico. Extremamente lógico o direito obrigacional nesse sentido. E se a coisa melhorar antes da devolução?
Se a coisa melhorar antes da devolução, sem gasto nenhum do devedor, benefício é do credor. Artigo 241. Se na obrigação de restituir coisa certa sobrevier melhoramento ou acréscimo a coisa sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor desobrigado de indenização. E se teve despesa? Vamos aplicar regras das benfeitorias. Olha o texto, 242. Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas deste código atinente às benfeitorias. Foi uma benfeitoria necessária? Foi uma benfeitoria útil? Uma benfeitoria voluptuária? Isso aqui a gente vai ver em direito das coisas, tá bom? Em direito das coisas. Ótimo. Obrigação de dar coisa incerta. Obrigação de dar coisa incerta. Aqui é texto da lei, tá? Primeiro, obrigação de dar coisa incerta. Artigo 243. A coisa incerta não é indeterminada. A grande característica da coisa incerta é que ela é determinável. Então, tem várias. E o próprio legislador, no artigo 243, vai me dizer que a coisa incerta tem que ser indicada, pelo menos, quanto ao gênero e quantidade. E aí ele vai me dizer no artigo 244, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Se o contrário não resultar do título, da obrigação, mas não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a prestar coisa melhor. O que ele está dizendo aqui? Você está comprando um carro lá na concessionária, 0 quilômetro. Então você está comprando pelo bem, tá? Coisa incerta, tem vários. Você não está comprando pelo número de chassi que está ali, não. Coisa incerta. Lá na garagem tem vários da mesma cor, do mesmo modelo. É o devedor da entrega, ou seja, a concessionária que vai escolher um dentre os vários que tem para te entregar. Pronto. E ele não pode te entregar a coisa melhor e nem pior. Simples. Artigo 245. Cientificado da escolha o devedor, aí ele passa a ser coisa certa. E o artigo 246, muitíssimo importante. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Vamos lá. Coisa certa é coisa única. Coisa certa é coisa única. Por isso o legislador se preocupa com a coisa certa perecer, deteriorar, com culpa, sem culpa, na obrigação de entregar, na obrigação de restituir, porque a coisa certa é única. E o credor não pode ser obrigado a receber outra, ainda que de maior valor, e nem o devedor ser obrigado a entregar outra, ainda que de menor valor. A coisa incerta tem várias. A coisa incerta não é única. Não é única. Existem vários bens com aquelas características e qualquer deles que for entregue satisfará o interesse do credor. Por conta disso, não interessa. Não interessa se a coisa incerta perecer. Ainda que por caso fortuito ou força maior, é o que o legislador está nos dizendo aqui. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa. Não poderá, ainda que por força maior, o caso fortuito. Aqui não se aplica o res perit domino. Não. Aqui vai se aplicar um outro princípio, que é o genus nunquam perit, ou seja, gênero não perece. Gênero não perece. Ok? Beleza, e com isso a gente encerra o estudo das obrigações de dar. Ok? Por conta do nosso tempo, eu fiz uma modificaçãozinha aqui. Ao invés de falarmos sobre a obrigação de fazer e não fazer, que é muito simples, é texto da lei, você tem que ler, tá? Leia tudo o que o código diz sobre a obrigação de fazer e não fazer. Por conta do nosso tempo, como no último bloco a gente tem que falar só sobre obrigação divisível, indivisível e solidária, então eu vou passar a análise das obrigações alternativas, ok? O que é uma obrigação alternativa? Primeiro, a obrigação ela pode ser simples, quando tiver só um devedor
um credor e um objeto. Simples é a obrigação que tem singularidade de elementos. Se eu tiver vários de um ou alguns ou todos esses elementos, vários devedores, vários credores, vários objetos, a obrigação ela será então complexa. Se vários forem os objetos, a obrigação será objetivamente complexa. Se vários forem os sujeitos, subjetivamente complexa. As subjetivamente complexas é o que nós vamos estudar no último bloco. Obrigação divisível, indivisível e solidária. As obrigações objetivamente complexas podem ser cumulativas. Quando? Quando eu pagar tudo. Quando eu tiver que acumular todos os objetos. Eu estou te vendendo o meu carro, estou te vendendo a carrocinha ali, né, que fica atrás. Estou te vendendo também um som. Eu vou te entregar tudo. Tenho que te entregar tudo. Cumulativo. Nas obrigações alternativas, eu tenho vários objetos, mas o devedor vai entregar um ou outro. O conectivo aqui é ou. Estou te vendendo o meu carro ou minhas duas motos. Não sei por que nós fizemos um contrato assim, mas é o contrato que nós fizemos. Ou seja, eu não vou te entregar tudo, vou te entregar um ou outro. Eu estou comprando uma casa e eu vou pagar em dinheiro ou em sacas de café, porque eu sou um grande cafeicultor. Eu não vou dar dinheiro e sacas de café. Não, é um ou outro. Um ou outro. Quando a obrigação tiver opções, essa obrigação será alternativa. E aí o legislador me diz no artigo 252 que, como regra, quem escolhe na hora de pagar é o devedor. Eu me comprometi a te entregar um cavalo ou uma égua. Pois bem, na hora de te entregar, eu escolho se eu vou te entregar o cavalo ou a égua. Como regra, quem escolhe é o devedor. Grave isso, hein? Como regra, quem escolhe é o devedor. Artigo 252. A escolha da obrigação a ser cumprida, em regra, pertence ao devedor. No contrato, podemos colocar que quem escolherá será o credor. Não tem problema nenhum. Inclusive, no contrato, nós podemos colocar que quem vai escolher é um terceiro. Como diz o parágrafo 4º, ou uma multiplicidade de terceiros, como diz o artigo 3º. Não tem problema. O contrato é nosso. Se nós não falarmos nada sobre o direito de escolha, quem escolhe é o devedor. Mas no contrato nós podemos colocar que quem vai escolher é o credor. Nós podemos colocar que quem vai escolher é um terceiro, uma multiplicidade de terceiros, enfim. Autonomia privada, né? Ótimo. Aqui na obrigação alternativa, e é por isso que eu preferi falar sobre ela, o legislador também se preocupa com a possibilidade de perecimento do bem. Nós temos aqui 7 minutos, porque cada bloco tem que ter em média 30 minutos, e eu peço que você leia com muita atenção o Código Civil agora. Nós falamos sobre perecimento da coisa certa, com culpa, sem culpa, na obrigação de entregar, na obrigação de restituir. Nós falamos sobre deterioração da coisa certa, com culpa, sem culpa, na obrigação de entregar e na obrigação de restituir. A coisa incerta não perece, ela não é única. Agora estamos falando sobre obrigação alternativa. Vários objetos. O devedor vai entregar um ou outro. Vamos ficar no exemplo clássico, só para fins didáticos. O exemplo que é mais citado na doutrina. Não sei por que não, pode ser uma promessa de recompensa, uma compra e venda, enfim. Eu tenho que te entregar um cavalo ou uma égua. Coisas certas. Únicas. Eu tenho que te entregar um cavalo, trovão, ou uma égua, rala, e vou até dar nome para coisa certa, para ser coisa certa. E o legislador ele começa a considerar, a partir do 253, o que acontecerá se um desses animais morrer, for roubado, se os dois morrerem. Anota no seu material. Pessoal, obrigação alternativa, quando cai em prova, derruba muita gente. Tá? Anota no seu material, então. Se cair obrigação alternativa, se cair uma obrigação que tenha opções, eu vou pagar um ou outro.
Você precisa identificar 3 informações. Caiu lá, é obrigação alternativa. Você bateu o olho, é obrigação alternativa. E o enunciado, em uma das subquestões, lá na letra B, por exemplo, está falando sobre perecimento, sobre deterioração. Para tudo e destaca 3 informações. Quem escolhe? Quem é que vai escolher no caso que está no seu enunciado? Ai, professor, não falaram sobre o direito de escolha. Pô, então é o devedor, a gente acabou de ver. Quem que vai escolher lá no caso concreto? Beleza. O perecimento foi total ou parcial? Como assim, professor? Todas as alternativas pereceram? Ou apenas uma das duas? Os dois, cavalo e égua, morreram? Ou só o cavalo morreu? Identifique essa informação. E terceiro, com culpa ou sem culpa do devedor? Com culpa ou sem culpa? Essas 3 informações você precisa. E aí o resto é letra da lei. O código vai estar lá na sua mão. Tá? Então você abriu a sua questão, viu que é obrigação alternativa. Opa, é obrigação alternativa. O professor me disse que eu preciso identificar 3 elementos aqui nesse enunciado gigantesco. Quem escolhe? Não está falando. Então quem escolhe é o devedor. Todos os bens pereceram ou não? Só um. Só uma das alternativas se tornou impossível. Identifica. Teve culpa do devedor? Beleza. E aí você separa essas informações e vai para a lei. Vai para a lei, sabe por quê? Olha aqui, ó. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extingue a obrigação. Pronto. Não me interessa nem quem escolhe nesse caso. Olha o texto, artigo 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. Pronto. Fim. 253. Se quem escolhe é o devedor, se uma das prestações se tornar impossível. Então, se uma das prestações não puder ser objeto da obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Eu tenho que te entregar um cavalo ou uma égua. E eu que vou fazer a escolha. O cavalo morreu, o que eu faço, pessoal? Entrego a égua. Pronto. Devedor escolhe, perecimento parcial. Não interessa nem se foi culpa ou sem culpa, porque você já seria obrigado a entregar, a receber qualquer um dos dois. Eu tenho que te entregar um cavalo ou a égua. Eu que vou escolher. Beleza, devedor. Perecimento foi parcial. Entrega o outro, queridão. Está aqui no artigo 253. Agora, um pouquinho mais de cuidado. Artigo 254. Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, olha o texto da lei te dando as respostas. Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma, então perecimento total, não competindo ao credor a escolha. Então quem escolhe é quem? É o devedor. O devedor escolhe. Olha o texto da lei, cara. Se por culpa, ponto, não se puder cumprir nenhuma, perecimento total, não competindo ao credor a escolha. Se não compete ao credor a escolha, quem é que escolhe? O devedor. Ficará o devedor obrigado a pagar o valor daqui por último se impossibilitou mais perdas e danos. Então tá, eu tenho que te entregar um cavalo e uma égua. Os dois morreram por minha culpa, porque eu dei lá comida ruim para eles, comida estragada, se fui imprudente, fui negligente, sei lá, culpa minha. Eu tinha que te entregar o cavalo ou a égua. Os dois animais morreram por minha culpa e eu é que escolheria. Eu vou te pagar o valor do que morreu por último. Mais perdas e danos. É o que está no texto da lei. Você estará com o código em mãos. Artigo 255. Agora a história mudou um pouquinho. Quem escolhe é o credor. Olha lá, ó.
Quando a escolha couber ao credor, você colocou lá as questõezinhas. Quem escolhe? Total ou parcial? Com culpa. Beleza. Quando a escolha couber ao credor, então quem escolhe? O credor. E perecimento parcial das prestações se tornar impossível por culpa. Pronto. Matou as 3 questões. Quem escolhe é o credor, perecimento parcial com culpa do devedor, o credor terá o direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra com perdas e danos. No nosso contrato, nós colocamos que você escolheria. O cavalo morreu por minha culpa, devedor. Você escolheria. Você escolheria. O cavalo morreu por minha culpa. Perecimento parcial. Tem a égua ainda. O que o legislador está me dizendo aqui? Você decide. Pode aceitar a égua com perdas e danos, porque teve culpa minha, ou requerer o valor do cavalo, mais perdas e danos. Ponto. Artigo 255. Se por culpa do devedor... Então vamos lá refazer. Olha lá. Ó. Se por culpa do devedor, ambas as prestações, então o perecimento foi total, se tornarem inexequíveis. Quem escolhe é o credor, está na sequência do 255. Então, se por culpa do devedor todas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além de indenização por perdas e danos. Por minha culpa, os 2 morreram. Você que escolheria. Você que escolheria. Você quer o valor do cavalo ou da égua? Teve culpa. Mais perdas e danos. Mais perdas e danos. Faz o seguinte. Se você comprou o nosso material, lá no seu material terá aqui esse quadrinho. Mas é uma faculdade, você compra se quiser. As aulas estão aqui disponíveis. Vou até sair da frente aqui, ó. Dá um print nessa imagem. Deu um print? Ok. Aqui nós temos o quadrinho sinótico de todos os artigos que acabamos de ler. 3 informações. Quem escolhe? Perecimento total ou parcial? Com culpa ou sem culpa? Ó, quem escolhe? Devedor? Perda parcial? Sem culpa? Subsiste a outra. Perda parcial com culpa? Subsiste a outra. Perda total? Sem culpa? Resolve a obrigação e devolve o valor. Perda parcial? Ou melhor, perda total com culpa? Paga o valor da última que perdeu. Ah, quem escolhe é o credor. Perda parcial, sem culpa, entrega o bem subsistente. Com culpa, o credor escolhe. Quer o bem subsistente ou quer o valor do primeiro? Mais perdas e danos. Total, sem culpa, resolve. Total, com culpa, o credor é que escolhe. Então, ele quer o valor de qual das duas? Mais perdas e danos. Todos os artigos estão aqui. De qualquer forma, segunda fase da OAB, você está com o código em mãos. Coloca no seu material. Você tem que identificar aquelas 3 informações. Tá? Não coloca no código não, hein? Por favor, né? Senão eles vão tomar seu código. Coloca no seu material de estudo. Se a obrigação for alternativa, eu preciso identificar quem escolhe, se o perecimento foi com ou sem culpa, se o perecimento foi total ou parcial. Perfeito? Ok. Encerramos. Ficamos por aqui no nosso terceiro bloco. Falamos sobre obrigação de restituir coisa certa e também sobre obrigações alternativas. No último bloco, nós vamos trabalhar as obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias. Tema também bastante importante. Obrigação de fazer e não fazer, vou colocar numa aula à parte, né? Numa aula de temas remanescentes que eu vou preparar para vocês ao final, ok? Grande abraço a todos, até o próximo bloco. Tchau, tchau. Clique like.